Vamos agora tratar do tópico chamado espécie documental. A espécie é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Então, espécie se constitui no quê? Num documento que é gerado em virtude de atos durante o processo administrativo para a instituição funcionar. Então, essa espécie, esse documento, é o documento arquivístico, na verdade, a espécie é o nome do documento arquivístico. Então, cada documento arquivístico, ou seja, cada espécie documental, quando é produzida, assume uma configuração característica do ato que a gerou. Ou seja, cada espécie tem uma formatação, um conjunto de campos e informações pertinentes que fazem com que aquele ato ou a intenção daquele ato que gerou o documento seja concretizada, que desencadeia as ações necessárias dentro dos trâmites administrativos. Então, cada espécie vai ter essa configuração, vai ter essa carinha, ligada ao contexto para o qual ela foi produzida, para fazer valer aquelas ações dentro do trâmite, das atividades de um órgão, de uma instituição. E a espécie, como eu já falei, ela advém de atos, que são formalizados, são concretizados por meio da produção documental. E vamos ver aqui alguns exemplos de atos e as espécies que eles produzem. Nós temos aqui os atos normativos, que são aqueles que ditam regras e normas, expedidas por autoridades administrativas. Então, quando eu quero expedir alguma coisa, sou uma autoridade administrativa, quero expedir alguma coisa que seja de cumprimento obrigatório, surgem aí alguns exemplos de espécie. A medida provisória, o decreto, o estatuto, o regimento, a lei, uma ordem de serviço, uma portaria e por aí vai. Então essas são as espécies decorrentes, exemplos de espécies decorrentes dentro do contexto dos atos normativos. Atos enunciativos são aqueles que enunciam, emitem uma opinião a respeito de alguma coisa, esclarecem sobre algum assunto. Então aí a gente tem como espécie, como exemplo, o relatório, o voto, o despacho, o parecer. Atos de assentamento. Assentar é registrar, firmar fatos ou ocorrência. Então aí surgem a apostila, a ata, o termo, um auto de infração. Vamos seguir aqui com os exemplos de atos e as suas respectivas espécies. Os atos comprobatórios são aqueles que comprovam os assentamentos, as decisões, os apontamentos. E temos aí como exemplos o traslado, a certidão, o atestado, a cópia autêntica. Atos de ajuste. Ajustes são acordos firmados entre duas ou mais partes, gerando documentos pactuais. A partir daí a gente tem o tratado, o convênio, o contrato, os termos e, por fim, os atos de correspondência, que são aqueles criados com o intuito de fazer com que os atos normativos sejam cumpridos. Ou seja, são espécies que surgem para dar ciência de que há uma norma, há um procedimento que tem que ser obrigatoriamente cumprido para se atingir algum objetivo. Então temos aí o aviso, a carta, o memorando, a mensagem, o edital, a intimação e por aí vai. Vamos adiante em um outro tópico que é interessante da gente saber, que consiste no desdobramento de funções das espécies. Como eu falei, as espécies são originadas a partir de atos gerados pela administração. E elas têm funções
a serem desempenhadas dentro do contexto onde elas foram produzidas. Nesse sentido, quando eu atribuo uma função, uma razão ou uma atividade à espécie documental, eu digo que eu transformei a espécie em tipo ou tipologia documental. Vamos ver o conceito de tipo ou tipologia documental. É a configuração que assume uma espécie documental de acordo com a atividade que a gerou. Ou seja, eu tenho as espécies documentais, sei o que elas fazem, mas se eu especificar o que elas fazem dentro do contexto para o qual elas forem produzidas, ou seja, vou fazer aqui um trocadilho, se eu especificar a espécie, eu tenho tipo ou tipologia documental. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Contrato. Contrato é uma espécie. Pelo que eu expliquei para vocês, contrato vocês vão saber que é um ajuste, um acordo, um pacto entre duas ou mais pessoas, né? Mas eu não estou dizendo aí o que esse contrato ajusta. Então, eu tenho uma espécie. Se eu disser o que este contrato ajusta, eu já estou mencionando algo que vocês podem entender como um tipo ou tipologia documental. Se eu disser que o contrato é de prestação de serviço, né? Eu tenho um contrato, né? Eu tenho uma tipologia documental. Vou dar alguns exemplos aqui, além do contrato. A certidão. Vou colocar o edital também. A certidão, aparecendo numa prova, assim como o contrato, isoladamente, vocês vão conseguir saber que são documentos arquivísticos, são espécies documentais, pura e simplesmente. Agora, se eu disser que a certidão é de casamento, que a certidão é de nascimento, eu tenho tipologia. Se eu disser que o meu edital é de concurso ou de licitação, por exemplo, eu tenho tipologia. Então, para fechar a explicação desse tópico, eu quero que vocês entendam o seguinte: apareceu nas questões só o nome do documento e não especifica o que ele faz, mas você sabe que aquilo é um documento, está tratando de espécie. Se aparecer o nome do documento seguido da função que ele tem, da atividade que ele desempenha, ou seja, dizer o que esse documento está fazendo especificamente, você já tem tipo ou tipologia documental. Acho que assim fica mais fácil para se entender na hora de vocês fazerem as questões. Vamos adiante. Continuando aqui o tópico classificação dos documentos, vamos ver agora os aspectos de forma e formato. Forma consiste no estágio de preparação e transmissão. Do documento. Então a gente tem como exemplos o rascunho, a minuta, o original ou a cópia. Então a forma está relacionada ao andamento da produção daquele documento. Em que estágio a gente está no sentido de preparação do documento e, depois de pronto, até de transmissão desse documento. Ou mesmo não estando pronto, você pode transmitir um rascunho ou uma minuta, né, como forma documental. Mas o documento em si, oficial, ainda não está pronto. Então vocês podem entender dessa maneira. E o formato? O formato é o aspecto físico depois que o documento está pronto. É o aspecto físico que o documento adquire independentemente da informação que eu tenho armazenada nele. Isso aí não está em questão. Então, os exemplos de formato: uma ficha, um livro, um caderno, um cartão, um folder e por aí vai. Cuidado com as definições de forma e formato, porque eles gostam de confundir os candidatos na hora da prova, trocando as definições. Então, forma é ligada a estágio de preparação de um documento. Rascunho, minuta, original, cópia.
Formato é aspecto físico que esse documento adquire depois de pronto, e eu não estou considerando que informação, não é relevante eu considerar que informação está sendo registrada ali, isso independe. A ficha, como exemplo, livro, caderno, cartão e por aí vai. Vamos adiante. Agora, para fechar a classificação dos documentos, a gente aborda a natureza do assunto contida nesses documentos. E quanto à natureza do assunto, os documentos são classificados de duas formas: ostensivos e sigilosos. Os ostensivos são aqueles que podem ser acessados porque não prejudicam a administração do órgão. Já os sigilosos são de conhecimento restrito. Então aí a gente já vislumbra graus de sigilo, classificações de sigilo, que são 3. Nem sempre foi assim. Eu gosto de fazer um paralelo entre o que é hoje e como era ontem para este tópico, porque a banca pode tentar confundir vocês. Então ela pode perguntar algo numa questão a respeito de uma situação que era vigente anteriormente e que não é mais, para saber, para aferir o seu conhecimento, para saber se você tem noção de que não é mais assim e que mudou e de que forma mudou. Então isso pode ser uma pegadinha aí para vocês nas questões. Então, vamos lá. Os sigilosos implicam hoje em 3 classificações de sigilo. Isso é dado pela Lei 12.527 de 2011. Anteriormente, a gente tinha pelo Decreto 4553 de 2002, 4 classificações. A gente tinha as classificações de reservado, confidencial, secreto e ultra secreto. Hoje nós temos 3, reservado, secreto e ultra secreto. Então vocês vão entender que confidencial é uma classificação de sigilo que acabou. Nesse sentido, eu tenho só 3. Então, está valendo reservado, secreto e ultra secreto. Os prazos também é outra coisa que a lei mudou. O reservado ficava 5 anos e essa não foi mexida, continua sendo 5 anos. O confidencial era 10, mas não existe mais. O secreto era 20, hoje em dia 15. E o ultra secreto era 30 anos sob sigilo e hoje 25. Tudo para ensejar a transparência administrativa e fazer com que essas informações cheguem mais rápido ao conhecimento do público, da sociedade. Esse é o propósito da lei. Também a gente tem que considerar que esses documentos passam por algo chamado prorrogação. O que é prorrogar? É renovar o prazo de sigilo. Anteriormente, atenção com isso, se dava para todos os graus de classificação. Então eu dobrava o tempo, porque prorrogação ela é aplicada uma única vez e por igual período. Então o documento que ficava 5 anos podia ser prorrogado para mais 5, 10. O que ficava 10, 20. O que ficava 20, 40. O que ficava 30, 60. Hoje, atenção com isso, hoje, só quem prorroga é o ultra secreto. Somente ele hoje. É o que está valendo. Então, de 25, ele podia ficar 50 anos sob sigilo. Outra questão, reclassificação. Reclassificar quer dizer mudar o grau de sigilo. Então, você pode constatar que um documento reservado
vai fazer 5 anos e ele precisa daquela informação mais, que fique mais tempo restrita. Claro que você vai justificar, vai mandar isso para uma autoridade superior, para uma comissão de avaliação para ser deliberado a respeito. Mas aí você constata que realmente não pode ser liberado ao público em geral, porque vai dar algum problema para a sociedade, para o Estado, para a administração, né, do governo, esse tipo de coisa. Então você quer reclassificar para secreto. Então ele vai ser reclassificado mediante a justificativa. Só que, atenção, os prazos aqui contam a partir da data de produção do documento. Então, se um documento reservado ficou 5 anos nessa condição e foi reclassificado ao final desse prazo, ele vai perfazer a diferença que falta para o prazo máximo da outra classificação. Ou seja, se um reservado fica 5 anos sob sigilo e é reclassificado para secreto, ele não vai ficar mais 15 só porque ele se tornou secreto. Ele já perfez 5. Então ele vai ficar só mais 10, porque se conta a partir da data de produção documental. É um prazo retroativo. Atenção com isso. E desclassificação? Desclassificação é quando o documento deixa de ser sigiloso. Deixando de ser sigiloso, ele se torna ostensivo. Então, todo mundo pode acessar esse documento. Nesse sentido, isso pode acontecer de 3 formas. 1, ao final do prazo de classificação do sigilo, normal. 2, se o documento for prorrogável e prorrogado ao final da prorrogação, que aqui só cabe para o ultrasecreto, lembrando para vocês. E 3, a qualquer tempo pela autoridade competente, porque existem autoridades com competência para atribuir cada grau de sigilo desses, que é um assunto a ser aprofundado na parte da Lei de Acesso à Informação, na parte de legislação arquivística. Então, a qualquer tempo a autoridade competente em questão pode desclassificar o documento achando que não tem mais importância eu manter isso sob um grau de sigilo, então vou liberar o acesso à consulta, né, a essas informações contidas nesses documentos. Outro aspecto relevante de se falar aqui é que documentos relativos à honra, imagem e vida privada era e continuam sendo restritos por 100 anos. Então, durante 100 anos, só o interessado próprio ou algum representante legal pode requerer acesso a essas informações, porque existem informações nossas privadas arquivadas em órgãos públicos. Então, isso só interessa a nós mesmos e a quem a gente designa como representante legal. Vamos adiante. Vamos falar agora dos princípios teóricos arquivísticos, ou seja, princípios que regem a prática arquivística e que fazem dela uma ciência peculiar dentre as outras áreas de documentação e informação. Então, vamos observar agora alguns princípios e eu já quero alertar vocês que esse primeiro que nós vamos ver e os 3 subsequentes querem dizer a mesma coisa, têm o mesmo propósito, só que com definições diferentes. Vamos lá. Vamos analisar agora o princípio de respeito aos fundos. Primeiro de tudo, o que é fundo, professor? Fundo é algo que se junta, que se acumula, no sentido literal da palavra, né? Então, vocês podem entender que fundo de arquivo, ou fundo documental, é o conjunto de todos os documentos que uma instituição acumulou ou vem acumulando desde a sua criação, desde o começo da sua existência. Nesse sentido, então, respeito aos fundos consiste no quê? Em você não mesclar os documentos, não misturar estes fundos, esses conjuntos de documentos que uma instituição, uma pessoa acumulou durante a sua vida toda, a sua vida administrativa, com outros fundos de origem distinta. Mesmo que você tenha a mesma tipologia documental ou trate do mesmo assunto num documento,
você não pode fazer isso, senão você está desrespeitando esse princípio. Agora, por que, professor? Porque quando a gente fala em documento de arquivo, a gente fala em conjunto. Então, um documento de arquivo ele só tem valor junto deste conjunto ao qual ele pertence. Se você tirar esse documento do conjunto ao qual ele pertence, ele não é mais um documento arquivístico. Ele é um documento, no sentido genérico da palavra. Ele é um documento, mas não é um documento de arquivo, porque ele só tem sentido, só tem função se ele estiver junto com os outros. E é essa relação, essa questão que a gente chama orgânica, essa relação orgânica que o documento tem com os outros de um mesmo fundo, né? A ligação que o documento tem com o órgão que os produziu ou recebeu, é que configura esse princípio arquivístico de respeito aos fundos. Então, eu não posso juntar fundos arquivísticos de origens distintas, porque cada origem, cada instituição teve o seu momento único e específico de produção daqueles documentos. As circunstâncias foram totalmente diferentes e únicas para as instituições. Então eu não posso mesclar esses documentos, senão eu vou ferir o princípio de respeito aos fundos. E o que justifica não misturar, mais uma vez, é essa relação orgânica que os documentos têm entre si e o órgão que os produziu e recebeu. Então esse é o princípio de respeito aos fundos, base da teoria arquivística. Vamos dar sequência. Agora temos aqui o princípio da proveniência. Mesma coisa que respeito aos fundos. Olha a definição. Ele está ligado à origem do documento, ou seja, de onde vem, de onde provém o documento. Então, mesmo com a mesma tipologia ou tratando de um mesmo assunto, a gente tem que respeitar a origem do documento. E é um princípio que, vale dizer, intimamente ligado ao organograma da instituição, ou seja, é um princípio que está ligado à estrutura da instituição, às caixinhas lá com os departamentos da organização. Então, intelectualmente falando, né, de onde provém os documentos, de cada setor que tem a competência para produzi-los. Então, intelectualmente, quando a gente utiliza o princípio da proveniência, a gente está atribuindo o local ou o departamento que produziu ou recebeu aquele documento e o acumulou durante o exercício das suas atividades. Por isso que a proveniência se baseia no organograma, é um princípio intimamente ligado ao organograma da instituição, quer dizer, para você conhecer a estrutura organizacional da instituição e saber de onde vieram os documentos, os referidos documentos com seus assuntos e as suas competências para atuar no processo administrativo. Então isso é proveniência. Um outro princípio que também versa pelo mesmo propósito é o da indivisibilidade. Se eu não posso dividir, é porque eu não posso mexer, me desfazer, retirar nada daquele conjunto. Então é o princípio da indivisibilidade, que é atrelado ao respeito aos fundos. Então, o respeito aos conjuntos documentais que guardam as chamadas relações orgânicas entre si, e isso é que proporciona à arquivologia o aspecto único e inconfundível dentre as ciências, né, da informação, como biblioteconomia e museologia. E o princípio da integridade arquivística. Esse princípio, ele marca uma situação seguinte, que a banca vai começar a brincar com as definições do princípio para você saber se ela está afirmando ou te cobrando algo relativo àquele princípio. Então, a definição dele é a seguinte, da integridade. Olha como é que está atrelado também a respeitar os fundos. É a preservação, sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida de arquivo. Então, viu esta definição no enunciado da questão? Preservação, sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida de arquivo, você está tratando do princípio da integridade, ou pelo menos tem que mencionar o princípio da integridade.
mencionou algum outro princípio diferente deste, a questão está errada. Vamos adiante. Princípio da organicidade. Configura o que a gente já falou, né? Relação orgânica que o documento tem com a instituição que o criou em função do seu propósito. Então, é a relação que os documentos têm entre si e o órgão que os criou. É o cordão umbilical do documento que o documento tem com o órgão que o criou, ou produziu ou recebeu, né? Acumulou de certa maneira. E aí tem algumas referências que as bancas fazem para indicar o princípio da organicidade, ou que ela está querendo te cobrar que você saiba que ela está mencionando o princípio da organicidade no seu enunciado. Por quê? A relação orgânica entre os documentos, essa relação que eu acabei de explicar, que os documentos têm, atenção, reflete as funções, atividades e estrutura da organização. Então, pela relação dos documentos, você consegue vislumbrar qual é a estrutura dela, quais são as funções que ela desempenha, quais são as atividades que ela desempenha dentro dessas funções. A relação dos documentos diz isso tudo. Então, uma dica que as bancas mesmo podem dar para vocês é colocar no enunciado que algo reflete as funções, atividades e estrutura. Ela vai falar de organicidade, se isso aparecer. Ela está querendo te cobrar você saber que ela está se referindo à organicidade. Se colocar que algo, algum princípio, reflete as funções, atividades ou estrutura. Então você tem que associar a organicidade. Princípio da unicidade. Unicidade considera que todo documento é único no seu contexto de produção, ou produzido em número limitado de cópias. Ou seja, todo documento é único. O contexto, o momento que leva à produção daquele documento, ele é singular. Não vai se repetir isso em outra instituição ou em outro momento. Cada momento é único. Então, a produção documental arquivística tem que se basear na produção de um único original. Ah, professor, mas você não colocou ali número limitado de cópias? Tem que haver limitação quanto ao número de cópias no sentido de que há alguns documentos, como por exemplo notas fiscais e contratos, que vão ser produzidos no número, nota fiscal normalmente em 3 vias, né, e contrato em quantas vias forem necessárias que correspondam às pessoas envolvidas naquele acordo, naquela transação. Fora isso, são raras as exceções que levam o documento a ser produzido em mais de uma via. Por quê? O documento arquivístico, ele é único e original, então você só precisa dele para desencadear as ações às quais ele se propõe. Ah, professor, mas no local onde eu trabalho se tira 2 ou 3 cópias do documento toda vez que se produz. Isso é errado. É uma prática corriqueira das instituições, das empresas, mas por desconhecimento da área arquivística. Você não precisa fazer isso. Com isso você está duplicando, triplicando o seu acervo, aumentando o custo com pessoal, com material de escritório, de consumo. Então isso onera financeiramente a empresa. E a última coisa que ela quer é isso. Ah, professor, e se o fulano para quem eu passei o documento perdeu o documento? Problema dele. Cada um tem que ser responsável pelo que assume ou pelo que lida na empresa. Então você pega o documento, entrega para o seu colega de trabalho, porque é a hora do trâmite do documento você entregar para ele. Pede só para ele assinar algum protocolo que você entregou. Você não precisa guardar uma cópia com você achando que ele vai perder. Isso aí até, de um modo geral, comentando agora, né, o que acontece nas empresas, você é uma comodidade para o seu colega, porque aí ele não vai dar importância àquele documento que você deu para ele, não vai guardar direito,
pode perder, porque sabe que qualquer coisa você tem ali uma cópia para salvar todo mundo. Então, isso faz com que as pessoas se acomodem, se eximam da responsabilidade de cuidar adequadamente do documento arquivístico tão importante para o trâmite das atividades em uma organização. Então, o documento arquivístico ele só vai ser produzido em um único exemplar original e vai ser arquivado também um único original. Por mais que o que eu esteja falando aqui possa parecer um contrassenso ou possa parecer um absurdo ligado à prática que vocês desenvolvem nos locais de trabalho, essa é a prática correta da teoria arquivística. Então, esse é o princípio da unicidade. Vamos adiante. O princípio da territorialidade tem a ver com território. Ele também tem um sinônimo que a banca pode usar, então é bom falar aqui. Proveniência territorial. Então, territorialidade, princípio da territorialidade ou proveniência territorial é a mesma coisa. É um princípio segundo o qual os arquivos públicos próprios de um território seguem o destino deste último, ou seja, de uma forma mais simplificada, os arquivos públicos de um território seguem o destino deste, ou seja, tem que ficar na sua região não pode sair da sua região de fronteira, tem que ficar no território ao qual eles pertencem. Existem alguns casos, né, que para exprimir o direito que um vencedor exige do vencido, numa questão, vamos dizer, de disputa de terras ou de territórios, né, uma guerra, vamos dizer assim, ele exige do vencido a deposição dos documentos relativos às terras conquistadas no momento da assinatura de uma rendição ou de um tratado, né? E, além disso, esse princípio da territorialidade foi aplicado à restituição de certos fundos de arquivo a instituições ou a centros de arquivo situados perto do local de criação, que tinham sido deslocados por diversas razões. Então, é quando você tem o caso de uma guerra e tem a rendição, e aí os documentos públicos do vencido tornam-se um espólio de guerra. O vencedor pode pegá-los, capturá-los e fazer o uso que ele quiser, porque ele venceu, né? Isso está sacramentado num tratado e tudo. Aí vamos dizer que haja uma paz e que as terras sejam devolvidas a quem de direito. E os documentos também que outrora estavam em posse do vencedor vão voltar para o território de origem, porque vai se assinar um acordo, vai se selar a paz, então eles vão requerer de volta os documentos. É assim que acontece. Os documentos públicos de um Estado acompanham o destino desses. Esse é o princípio da territorialidade. Princípio da cumulatividade ou naturalidade. Vai considerar os arquivos uma formação progressiva, vai acontecendo ao longo do tempo, natural, porque eu só produzo documentos quando algo de ações administrativas o exige, e orgânica, porque ao passo que eu estou formando os meus arquivos, a relação orgânica vai se restabelecendo. E dica para vocês, aparece essa expressão toda na prova. Apareceu formação progressiva, natural e orgânica, só pode estar mencionando o princípio da naturalidade ou cumulatividade. Mencionou algo diferente, é um alerta, está errado. Princípio da custódia intacta ou santidade, ou mais comumente chamado hoje em dia a ordem original. É o respeito à ordem dos papéis na primeira e segunda idade. Então, é o princípio segundo o qual o arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Nesse sentido é o seguinte, a ordem dos papéis
que é estabelecida na primeira idade, que é a idade corrente, tem que ser mantida quando vai para a segunda idade, que é a intermediária. A ordem, eu não estou falando na ordem cronológica, eu estou falando no sentido de arranjo intelectual, por assunto, por função. É assim que se trabalha na fase corrente. Então esta ordem é mantida da primeira para a segunda, porque na primeira e segunda idade, lembrando aqui a teoria arquivística, a gente tem o valor primário dos documentos, o valor administrativo, o valor fiscal, o valor legal ou jurídico. Então ele se mantém da primeira para a segunda fase. Ah, professor, então na terceira idade eu vou desrespeitar essa ordem? Não seria desrespeitar a ordem. A ordem é mantida. Você muda, intelectualmente falando, a disposição da ordem desses documentos por uma estrutura, que a gente chama organograma. Então é como se eu pegasse esses assuntos lá, a ordem desses assuntos definidas na primeira idade, que prevaleceu até a segunda, os que chegam na terceira idade, a idade permanente ou histórica, vão ser distribuídos, intelectualmente falando, por um organograma, pela proveniência, pelos setores que o produziram, pela origem documental. Então você muda a disposição, vamos dizer, intelectual desse arranjo. Agora, o arranjo que é feito na primeira idade tem que ser mantido para a segunda idade. Na terceira idade, a gente distribui de uma outra forma. Então é por isso que o princípio da ordem original é só na primeira e segunda idade. Na terceira, você ainda mantém isso, mas você distribui de uma outra forma, intelectualmente falando, a partir de um organograma, de uma estrutura, e não da função, como foi feito lá na fase corrente. Com isso, terminamos o nosso encontro sobre conceitos e princípios teóricos da arquivologia. Até um próximo encontro, pessoal!